E aí, pessoas, eu sou o Alan Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic. Oi, gente, eu sou a Fernanda Maíse e nosso propósito é inspirar encontros e impulsionar histórias. O SBNB foi criado para compartilhar histórias de pessoas simples, mas não básicas. Pessoas que inspiram, pessoas que conectam. E hoje a gente quer agradecer nossa família, nossos amigos, nossos parceiros, nossos seguidores e um parceiraço nosso aí, Ricardo Rames, @ricardo.rames, da Caribou Filmes, que além de vídeos, podcasts, drones, fotos, lives, eleva a sua marca aí para sua empresa, faz a sua empresa crescer junto aí com o Ricardo, divulga a sua marca, enfim. Traga a sua empresa aí, a sua marca para crescer junto com a Caribou Filmes. E é isso aí. Também agradecer hoje o João que está aí com a gente. Nós, João. Show! Muito bom. Traga sua marca aqui para Caribou Filmes, nosso parceiraço. E aproveitar, né, pedir para vocês curtirem @sbnp.com.br nas redes sociais. E também SBNB Podcast no YouTube e também em todas as plataformas de áudio streaming, tipo Spotify. Então, curta a gente lá, compartilhe todas essas histórias. A gente já tem 34 histórias inspiradoras de empreendedores que são simples, mas nada básicos. E hoje a gente tem um convidado bem especial, para lá de especial. Ele que é TED Speaker. Olha só, super chique, gente. Ele que está no quinto CNPJ e tem muita história para contar, como empreender e como intraempreender. E a gente vai descobrir o que é isso, galera. Então hoje, nada mais, nada menos que o nosso podcaster Alan Conte. Bem-vindo, Alan Conte. Olha só que novidade. Boa. Obrigado pelo convite. De nada, imagina que isso. Fico muito feliz de poder contar um pouco aqui da nossa história, da minha história, enfim. E é isso aí. Eu tenho certeza que essa história vai ser muito inspiradora para muitas pessoas. E, poxa, se perguntando, né? Galera, trouxeram o podcaster para mesa? É isso mesmo. Surgiu de uma ideia, né? De uma troca de ideias. Eu falei, porra, por que a gente não te traz como convidado nela? Tu que tem tanta história para contar, tanta coisa para compartilhar. E contar, para mim, um dos grandes marcos da tua carreira, que eu vou deixar para mais tarde, só quero dar esse spoilerzinho. E queria que tu começasse a contar um pouco quem é o Alan e como ele decidiu empreender. Olha só, tá bom. Enfim, sou nascido em Rio do Sul, né? Hoje com 37 anos, aquariano. Sei que isso é importante para algumas pessoas que estão aqui. Atrapalhado. Então hoje eu sei porque eu derrubo muitas coisas, faço bastante sujeira. Então você aquariano que está escutando, tá tudo certo. É assim mesmo, é sujeira mesmo, é farelo de pão para tudo quanto é lado, mesmo que o prato é grande e é normal, beleza? Foi a primeira dica já. Primeira dica do dia, anotem aí, galera. Vamos lá. E comecei trabalhando de mecânico com meu pai, né, oficina mecânica. Gostava muito na época, mas era algo que até pelo meu pai via também que pra mim ele também não gostava muito, porque era muito, sei lá, pesado, sujo e tudo mais. E uma vez chegou um dos clientes e falou, pô, a informática que vai bombar, informática e tal. E até, não lembro direito, mas acho que a gente vendeu um aparelho de som ou uma bicicleta, não me lembro, para comprar o primeiro computador. E aí mudou totalmente assim a minha concepção de trabalho, do que eu queria para minha vida. Obviamente que naquela época era games e etc, era Mirk, era a primeira conexão de escada, internet era muito, muito precária. E só que, sei lá, me fisgou algo que eu ia trabalhar com isso. E aí eu fiz um curso na época de microinformática para manutenção de computadores. E fui trabalhar na área. E depois evolui para um curso de desenvolvimento web. Na época era Dreamweaver e Flash, para quem é das antigas aí vai saber o que eu estou falando. Estúdio Macromedia.
E começamos... Eu já tinha uma noção de web designer já, né? Falava muito em web designer na época. E um pouco de desenvolvimento HTML, né? Falando um pouco de termos técnicos aqui. Que é a linguagem que funciona até hoje, né? Hoje é HTML5 já, a versão 5. Mas na época era bem mais simples, né? Não era tão interativo. E então segui nessa jornada e fui trabalhar de empregado, né? Em algumas empresas na área de manutenção e depois na área de manutenção, na área de e-commerce já, isso em 2004, por aí. E foi evoluindo e chegou um momento que, cara, eu estava tocando uma operação, como eu entendia da parte de microinformática, infra, né? Vamos falar assim, infra de servidores e redes e tudo mais, e também da parte web e tudo mais, eu fui tocar uma operação onde eu era responsável por um e-commerce e também pela toda a infraestrutura dessa empresa, era uma distribuidora de autopeças, né? E foi por 3 anos e pouco ali e tal, chegou um momento que não condiziu mais os meus... Na época eu nem sabia que era isso, mas hoje eu sei, eu entendo que meus valores não bateram mais com os valores da empresa e acabei me desligando. Depois assumi uma operação gigantesca na gestão de TI do hospital aqui da região, que também não sabia onde estava me metendo, mas foi muito, muito engrandecedor para a minha carreira e principalmente por novos conhecimentos, porque era uma área, apesar de ser tecnologia, né, cuidava da parte de tecnologia, mas totalmente diferente, em um ambiente bastante hostil, 24 horas por 7. Então eu não tinha Natal, Ano Novo, feriado, nada disso. E depois de 2 anos e meio ali, eu acabei empreendendo com uma pessoa que tinha me convidado para tocar lá a parte interna dessa infra desse hospital e ele tocava a parte externa, mais a parte de firewall e servidores. Então, depois eu acabei indo trabalhar com ele e a gente abriu nossa primeira empresa. Isso foi em 2010. Então, eu tive meu primeiro CNPJ. A Fernanda já deu um spoiler aí que eu tenho 5, realmente. Hoje eu estou no meu 5º. E aí, depois disso, acabei 3 anos depois saindo dessa empresa por alguns motivos também de valores e tudo mais, vendi minha parte, separei sociedade, acabei entrando em outra na parte de infraestrutura de nuvem, e aí foram mais 6 anos, mais ou menos, e nos últimos 2 anos, dentro dessa empresa, a gente acabou abrindo uma outra empresa de marketing e vendas, escala... aceleradora de vendas e marketing dentro de indústrias, né? E foi aí que eu também fui convidado para intraempreender, então, como a Fernanda falou, que é bem diferente do que empreender por si mesmo, né? Então, é como se tu fosse criar negócios dentro de uma empresa de uma outra pessoa. Então, é um pouco diferente, mas é muito, muito bacana também, muito desafiador. E hoje estou como diretor de inovação numa empresa de tecnologia, de plataforma SaaS, e também presto mentoria através do meu 5º CNPJ para indústrias e empresas e startups na área de tecnologia e cultura. E é isso aí que eu toco hoje. Muito bom. E aí, pegando o gancho da cultura, essa é o grande marco, né? Já estamos no início da conversa, já vamos trazer o grande spoiler, mas é isso mesmo. Como tu trouxe até agora, né? Tu saiu da mecânica, que foi o início da tua carreira junto com o teu pai. Foi para a área de tecnologia. Aí o infindável nerd, né, gente? O nerdzão aqui que já falou HTML, firewall, um monte de palavra louca para quem que não é da área. Não precisa entender e tá tudo bem, gente. Tá tudo bem não entender esses termos todos. Os nerds da tecnologia que me desculpem, né? E aí, como que um nerd da tecnologia presta mentoria em cultura? Uau. Pode contar um pouco mais sobre esse grande marco na tua carreira, se eu posso assim dizer? Claro. Que para mim é um grande marco. Como
acabei tendo vários funcionários durante esses meus empreendimentos, né? Acredito que teve, acho que a SecNet, 25 pessoas no time na época. E depois, com a outra empresa também de marketing e vendas, mais umas 20 por aí, a gente teve que saber entender mais de pessoas, né? No final do dia, é tudo sobre pessoas. Então, o nerd, sim, era muito... Cara, eu trabalho com máquina, eu resolvo hardware, eu instalo, atualizo os firmwares, né? Que é os sistemas que rodam dentro das máquinas. E não quero conversar com ninguém. Até aí, eu tinha muita limitação de futuro, talvez, de escala, de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Porque, cara, eu vendia horas do meu tempo, das minhas consultorias, dos meus serviços, e eu conseguia tocar X máquinas, e aí era isso. Tipo, só tenho 2 braços e 24 horas. A partir do momento que a gente começou a escalar com pessoas e eu entender mais de pessoas, eu consegui escalar muito mais. Então, pô, o que eu fazia sozinho antes, eu podia triplicar, quadriplicar com mais 2, 3, 5 pessoas. Então, entendendo que a gente consegue escalar com pessoas, a gente precisa entender delas, a gente precisa entender o que elas querem, onde elas querem chegar, se é no mesmo caminho que a nossa empresa quer chegar, se elas têm os mesmos objetivos que a nossa empresa tem, enfim, se elas querem crescer o quanto que a nossa empresa quer crescer. E aí vai um alinhamento de cultura, né? Não só crescimento, mas valores, né? Ética, espírito de equipe, etc. Então, esse casamento aí de propósito das pessoas que estão trabalhando com a gente, da gente como líder da empresa e da própria empresa, é que faz com que a empresa cresça e que todo mundo cresça junto. Então, eu tive que entender muito disso, né? E aí, depois a gente escalou isso dentro de uma indústria, né? E agora eu consigo entender muito mais disso onde eu estou hoje e também onde eu presto mentoria. Então, eu consigo trazer muitos exemplos do que foi passado durante essa jornada e aplicá-los e reaplicá-los hoje onde a gente está, onde eu estou. Legal. E quando é que foi o momento que deu esse estalo, assim, tipo, cara, eu super nerd, preciso tocar trabalhando só com o meu computador, com o meu fone de ouvido tocando rock and roll, dentro do meu cubículo, como que deu esse estalo? Ah, beleza, tem uma equipe aí de 20, 30 pessoas para tocar. Porém, tu poderia continuar com essa mentalidade, né? De tipo, tô aqui e as pessoas que toquem, né? De onde que surgiu? Foi uma mentoria? Foi um curso? Foi um evento? Foi um estalo? Foi alguém que te falou, cara, dá uma olhada nisso? O que foi que fez o Alan tirar o fone de ouvido com o rock and roll, sair de dentro da tela do computador, né, daquela tela preta cheia de código? Como é que foi isso? Como é que foi sair desse lugar para olhar para as pessoas e entender que tudo é sobre pessoas? E o engraçado é que, assim, era bem assim mesmo, como você falou, fone de ouvido, rock and roll, tela preta. Mas antes disso era pior ainda, porque era contato com pessoas dando suporte e nunca estava bom. Então, cara, eu vivia carregando o computador para um lado e para o outro na cidade, dentro de várias empresas, e era só problema o dia inteiro. E aí, pô, correndo embaixo de sol, chuva, frio, calor, suado, fedido, sujeira, e chegava lá, instalava tudo, virava as costas, 2 dias depois dava um outro pau e, porra, teu serviço ia tudo por água abaixo. Então, era muito estressante. Aí quando chegou em rock and roll, tela preta e tu atrás de uma tela tocando clientes do Brasil inteiro, na empresa de cloud, cara, era o sonho da vida já. Agora atingi o sonho da vida, né? Posso trabalhar de bermuda, chinelo, camiseta regata, atendo só via chat e chamado, não faço call via vídeo, e resolvo os problemas e toco a vida. Mas depois de, acho que foi 2 anos e meio, se não me engano, também, cara, estafou assim, tipo, era muito estressante. Por quê? De novo,
problema. Era uma cascata, tipo uma cascata de problemas. Cascata, a água nunca para de vir, então resolvia um, vinha outro, cara, deu também. Estresse. Então, de novo, foi um ponto de inflexão de estresse. Eu acho que os meus pontos são assim, tipo, tô muito estressado, preciso mudar. Então, foi daí que veio. Tá, mas para onde eu vou correr? Eu gosto muito de ir em palestras, sabe? Eventos de palestras, assim, que eu consigo captar em 2, 3 dias, talvez, coisas que eu não pegaria no MBA inteiro. Então, tenho MBA também em gestão de e-commerce. Não, foi massa pra caramba ter feito, massa, né? Quem puder fazer, recomendo também. Mas, hoje o dia a dia é leitura, livros, podcast pra caramba, YouTube, bastante LinkedIn, posts, né? Textos, leituras de LinkedIn, assim, textos curtos de dicas principalmente de empresários, empreendedores. E eventos. Eventos eu acho que é o pico máximo, assim. Então, sei lá, em 2019, antes da pandemia, eu cheguei aí em 12 eventos no ano. No Brasil inteiro e um internacional. E esse ano, pós-pandemia, começou os eventos presenciais, acho que finalzinho do ano passado, no Startup Summit em Floripa, né? Setembro. Que foi algo assim de ir de máscara, tinha um monte de regra ainda. E esse ano meio que liberou, então esse ano acho que eu já devo ter ido nos 8 e tem mais uns 3 pela frente aí ainda. Vamos chegar quase na meta de 2019. Mas assim, não é muito quantidade, é mais qualidade de evento mesmo. E no evento daí tu escuta de cultura, tu escuta de marketing, tu escuta de tecnologia, tu escuta gestão de pessoas, né? Enfim, sucesso do cliente. Então, tu agrega muito valor nesses eventos, além do networking bacana que tu faz. Então, tu conhece um monte de pessoas, um monte de empresas, startups que estão ou empresas que estão expondo lá. Tu conhece todos os palestrantes, então geralmente tem um aplicativo que tem todos os palestrantes, todos os convidados, enfim. E aí tu tem contato de LinkedIn de todos. Então, cara, se eu quero falar com o palestrante da palestra X, eu pego e mando um LinkedIn pro cara, um contato. E fica muito próximo esse. E aí, acredito que exponencializa muito assim, o conhecimento. Obviamente que conhecimento sem botar em prática não vale nada, né? Então, não é só ir no evento e voltar para casa e dormir, né? Tem que botar isso em prática. Legal. Então, foi um estressezinho, né? Um ponto de inflexão que te colocou. E o que te fez rampar muito, né? Eu, assim, entendo que tu, conhecendo um pouco da tua história, né, de perto, eu entendo que esse momento que tu entende que pessoas são primordiais para qualquer coisa, qualquer negócio, e como propósito, valores, isso está muito alinhado com que tu vai atrair de pessoas para estar perto de você, trabalhar com você, tocar o negócio. Também o que vai reverberar para o mundo, as pessoas com o mesmo propósito, com os mesmos valores, e entender que tudo é sobre pessoas. Isso te fez ter uma rampagem muito grande na tua carreira, né? Então, gostaria que tu contasse um pouco para nós esse teu momento dentro de uma grande indústria, onde você sai da tecnologia e passa a tocar gestão de pessoas de uma grande indústria. Uhum. Vamos lá. Assim, tinha uma confiança muito grande do CEO, né? Então, era uma aposta, mas acredito que também não era loucura, né? Havia todo um background, uma bagagem, então eu sempre trouxe, né, desde o início, da primeira conversa sempre que eu tive com ele, era, cara, estamos aqui para fazer a tecnologia servir as pessoas. Isso era muito claro. Não é as pessoas que têm que servir a tecnologia, né? Então, a partir daí, houve esse desafio, eu aceitei. Obviamente que não fiz nada sozinho, né? Havia toda uma cadeia de pessoas, né? De heads de área, gerentes e tudo mais para dar o suporte. Mas
o que eu fiz de mais difícil tudo foi conversar. Eu acho que a gente precisa sempre botar isso na mesa, conversar e alinhar principalmente os desejos de cada um e deixar com que cada pessoa que tem a sua expertise consiga executá-la na sua maestria. Então, assim, tem uma pessoa que é super boa em endomarketing. Cara, deixa ela executar no que ela é boa, né? Ou tem um jogador que é muito bom no ataque. Cara, ele tem que estar no ataque, né? Ele não pode pegar no gol. E muitas das vezes as pessoas estavam em posições erradas e não se sentiam seguras para fazer o que elas gostariam de fazer. E eu acabei em conversas, principalmente conversas 1-a-1, que a gente chama de one-to-one, fazendo esses alinhamentos, né? Principalmente com os heads das áreas, os coordenadores, gestores das áreas, né? E isso fez com que as áreas crescessem, né? Por elas mesmas, né? Parece tão simples, mas numa gestão passada, onde era tudo muito controlado, centralizador, ficava tudo sobre uma única cabeça, sobre a cabeça do gerente que não deixava nada acontecer ou muito pouco acontecer, né? Então, mas isso é modelos de gestão que sempre funcionaram, certo? Não estou julgando nada nem ninguém, que hoje, com as novas gerações, né? Principalmente geração Z, que é a maior hoje dentro das empresas, isso tem que mudar. Já mudou, mas muitos líderes ainda não, né? Principalmente a mentalidade de gestão. Então, não foi nada mirabolante, não foi nenhuma mágica, foi simplesmente conversar e entender qual posição, qual papel, né? Cada pessoa melhor sabia fazer e permitir que essa pessoa executasse esse papel. Se ela errasse, estava tudo bem, nós estávamos ali do lado para dar suporte. E se desse certo, que bom, vamos acelerar, né? E, obviamente, que daí eu consegui trazer muita tecnologia a favor. Então, principalmente na área de gestão, nós já estava trabalhando com plataformas online de folha de pagamento, tudo no celular de todos os mais de 800 funcionários. Eles tinham férias na palma da mão, eles tinham feedback na palma da mão, eles tinham cartão ponto na palma da mão. E que eu não tinha, na palma da mão é no celular, né? Nas contratações, a gente tinha todo um processo já partindo para o digital, com fit cultural. Então, fazia uma análise de fit cultural antes de contratar, através de plataformas de tecnologia. Isso agilizava demais o processo de contratação, além de trazer uma assertividade de mais de 90% das pessoas que eram contratadas. Entendeu? Então, foi várias outras coisas que foram feitas em outras áreas, também trazendo a tecnologia a favor. E nada mais do que conversar e botar as pessoas a fazer o que elas mais gostam e querem e que elas mais saibam fazer. Nada mais do que o sucesso do cliente, né? Exato. Então, tu ouvia o cliente, entendia a dor do cliente e garantia o sucesso do cliente. Aí, a galera que tá nos ouvindo vai dizer, porra, Fê, o cara falando de pessoas, gente gestante, tu mete sucesso do cliente. É verdade. Sucesso do cliente nada mais galera, do que garantir o sucesso do seu colega ali do lado, que em algum momento vai ser o teu cliente, né? Teu cliente interno, teu cliente teu parceiro, né? Então, eu não sei se tu tem essa mesma visão de que é isso, né? Ouvir, entender a dor e garantir o sucesso da pessoa, né? O sucesso do cliente. Isso aí. E tudo bem, tem muitas pessoas que às vezes não conseguem trabalhar dessa maneira, né? Não, eu só sei fazer o que me mandam fazer. Então tudo bem. É teu estilo. Mas talvez na minha gestão como líder não será, né? Eu não consigo trabalhar assim. Eu não consigo passar uma lista de tarefa para os meus liderados executarem, né? Cada um sabe onde tem que chegar e eles são expertos o suficiente, ou expertos, né? Eu ia dizer expert. Experts. Né? Expertos o suficiente para chegar até lá da melhor forma que eles acreditam que seja, porque eles são os experts. Especialistas, né? Especialistas na área, exatamente. Show. Quando a gente fala, né? Tu fala assim, poxa, talvez se a pessoa quer trabalhar através de worklist dentro da minha gestão, talvez eu até discorde um pouco de ti. Não é dentro da tua gestão, é talvez dentro do momento que aquela organização, daquela empresa, daquela startup
tá passando, né? E em algumas vezes, muitas vezes, né? O que eu percebo, depende do tamanho da empresa, há um tipo de profissional e um tipo de gestão. Outro tamanho de empresa, outro tipo de gestão. Uma consciência sobre a cultura, um tipo de gestão. Uma consciência sobre a cultura, outro tipo de gestão. Eu não sei se para ti faz sentido isso ou tu discorda dessa linha de pensamento. Não faz, e outra, não tem certo e errado, né? Não tem certo e errado. Tem o Elon Musk e tem o Warren Buffett. São 2 bilionários e cada um com um modelo de gestão e investimento totalmente diferente, né? Um muito risco e um pouco risco, por exemplo, entre os dois. E os dois são super bem-sucedidos. O que eu quis dizer nenhum gestor meu vai receber o worklist. Talvez a pessoa lá da ponta total, ela precisa de um worklist para trabalhar, né? Geralmente, sei lá, a pessoa que é desenvolvedora, cara, difícil ela não ter um worklist, porque ela já vai receber praticamente toda a área de produto já vai ter criado algo para ela desenvolver, né? Não vai sair dela, geralmente, né? Mas eu digo, o gestor meu, cara, não faz sentido. Ele é o gestor da área, entendeu? Ele precisa saber o que tem que ser feito amanhã. Ele não vai esperar eu dizer para ele semana que vem é assim. Não. Provavelmente a gente tem um trimestre definido, o ano definido. Obviamente que a análise das métricas são diárias, né? E as tomadas de decisões estão cada vez mais rápidas. Não vamos dizer que criamos um planejamento do ano e nunca mais vamos mudar esse planejamento se a coisa não está funcionando. Não, não é isso. Mas ele precisa saber o que vai acontecer semana que vem, né? E é isso que eu estou falando, né? Para eu não estar microgerenciando as pessoas. Não funciona comigo. O microgerenciamento vai até talvez lá na ponta, né? Talvez o lá na ponta é mais ainda o especialista, né? É mais especialista ainda. Então, essa pessoa tem total responsabilidade sobre o que está executando e total liberdade de conversar, né? Acho que a gente tem uma linha de pensamento muito parecida. Cara, as pessoas precisam conversar, precisam criar parcerias estratégicas, né? E eu vinha tentando fazer essa conexão entre... uma conexão mais nerd aqui, mas eu não sou nerd, gente, né? Sou... Por mais sendo formada em administração, querer ser mais de exatas, eu sou bem mais de humanas. Mas fazer uma conexão aqui que nada acontece sem uma parceria estratégica. Isso, olhando e conhecendo, né, a vida de Alan Conte, eu vejo que é isso, ao longo da tua carreira, tu conseguiu desenvolver parcerias estratégicas. Por favor, me diga se é certo, se é isso mesmo ou não. E por que tu desenvolveu parcerias estratégicas ao longo da tua vida, dos teus momentos de empreendedor, dos teus momentos de intraempreendedor? Acho que parcerias estratégicas está muito ligado com o sucesso do cliente. Então, quando você fala de sucesso do cliente interno, é tipo, eu sou de vendas, mas eu dependo do financeiro, né? Dependo do compras também e dependo do faturamento. Né? Então, eles estão entregando? Não estão. Eu tenho que ter uma parceria com eles. Quando fala de Alan pessoa, eu sempre tento me relacionar muito bem com muita gente, sabe? Obviamente, eu não agrado todo mundo. Acho que a gente ouviu essa frase essa semana, nem vendedor de sorvete agrada todo mundo, né? Isso aí. Então, eu não vou conseguir agradar a todo mundo. Também não tenho esse objetivo de vida, né? Mas eu tenho sempre tive, né? Principalmente depois que eu comecei a entender mais de pessoas, e, enfim, tive um propósito muito forte de impactar positivamente a galera, assim, de fazer as pessoas se transformarem, enxergarem que elas também conseguem e que juntos somos mais fortes, que também é um clichê, né? Mas é real. E tanto nesse clichê juntos somos mais fortes, também tem parceria estratégica no juntos, né? Então, nunca é sozinho. Acho que tu não vai conseguir evoluir sozinho, tu não vai conseguir criar uma empresa sozinho, tu não vai conseguir manter tua área, teu setor sozinho, né? E quando eu falo sozinho, não é só com o teu time interno. Então, tu depende de fornecedor, tu depende de um professor, tu depende de um mentor, tu depende de um terapeuta,
Então, assim, aí tu vai criando laços, né? E principalmente em eventos, assim, tu acaba conhecendo muita gente bacana. E hoje eu vejo que tá muito mais fácil de acesso a essa galera. Tá um LinkedIn de distância, né? Então, no LinkedIn tu acha, cara, um monte de gestor e de líder que você admira, sei lá, né? É fácil de ir lá e buscar, eles vão estar lá. Geralmente, se o cara é um profissional que tem empresa e tal, ele vai estar no LinkedIn. Conecta com o cara, ele não tá me respondendo, beleza, mas pelo menos tu tá vendo o que ele tá postando, tu tá vendo o que ele tá escrevendo, tu tá seguindo os passos do cara, pelo menos. Aprendendo alguma coisa, você vai aprender, né? E se tu insistir, de repente, ele não me responde, mas quem que trabalha com ele? Tu consegue ir na empresa dele, ver um gerente dele, um funcionário dele e tentar entrar em contato com essa galera. Até que tu chega no cara. Então, assim, tu consegue. Se tu quiser, tu consegue. E quando eu entendi isso, que impactar positivamente valia a pena, né? Que para mim não tem nada mais gratificante do que receber um feedback de alguém que eu consegui ajudar ela a evoluir. Então, assim, isso me mexe muito. E aí eu entendi que impactar positivamente as pessoas era o meu propósito. E hoje ele evoluiu mais uma vez, né, para impulsionar histórias, que é um pedaço do propósito do nosso podcast, né, Fê? E quando eu entendi que isso fazia sentido para mim, quando hoje eu acabo mentorando empresas ou pessoas até, né, que conversam comigo, cara, brilha meu olho e eu não vejo que eu tô fazendo isso. Tipo, eu posso ficar a noite inteira fazendo isso, o dia inteiro, e a hora passou, opa, voou. E eu acho que isso faz muito sentido com parcerias estratégicas. Então, eu acabo criando parcerias estratégicas sem querer hoje, vamos falar assim. Tipo, converso com um, converso com o outro, abertamente, compartilho tudo que eu sei, como estou fazendo aqui agora. E isso vai atraindo, como você falou, as pessoas certas para estarem comigo no caminho que eu estou seguindo agora. E isso eu tenho ciência também. Então, muitas pessoas vão cruzando o meu caminho assim, muito loucamente. E é o momento delas estar cruzando comigo para ou eu melhorar elas ou elas me melhorarem. Eu acredito muito nisso. Muito bom. Desculpa, né? Só uma tossezinha de 2 meses. Tudo bem, né? Estamos na primavera, né, gente? É o pólen. É o pólen da primavera. É o pólen do cogumelo do último episódio. Pra quem não assistiu o último episódio. Episódio 34 aí, com a Jaque da Fungini. Fungini. Eu sempre falo errado, Jaque, sorry. Então, voltando um pouco, a gente teve aí a trajetória do Alan, que saiu do conforto do pai, né, da mecânica, que já era um ambiente conhecido, né, que poderia aprender muito lá, e foi para uma área que na época tanto quanto desconhecida, né, aí de TI, nerdzeira, coisa irada. Empreendeu, aí empreendeu, criou algumas parcerias estratégicas, né, houve os momentos aí de inflexão, empreendeu novamente. Teve um grande marco na carreira, que foi não só mais tocar tecnologia, mas tocar gente de gestão, né? Gestão de pessoas. Um baita desafio em frente a uma grande indústria, né? Com muitos funcionários, muitos perrengues. Então, teve esse ponto de inflexão. Aí, para de novo, que nem tu começou a falar, né? Estou diretor de inovação. Uhum. Então, como que é estar à frente de uma diretoria de inovação numa empresa de tecnologia? Que eu acho que tecnologia, a gente já espera inovação diariamente, né? Como que é esse desafio de trazer inovação para uma empresa de tecnologia? Essa empresa ela já inova desde o seu primeiro dia, que nem você falou. Geralmente empresas de tecnologia já são inovadoras, né? Por essência. Ainda mais de plataforma SaaS, para quem não sabe, é plataforma web, então é um sistema web desenvolvido através de linguagem de programação que funciona num browser, né? Um navegador web. Um software como serviço, né? Isso.
pago licenças e pago mensalmente uma licença e conforme tu tá pagando, tu pode utilizar ele. E inovar numa empresa dessa modalidade, desse modelo, é realmente desafiador, mas desde o início tinha de novo, um alinhamento muito forte com os founders, nesse caso, foi direto com os fundadores, e ambos criaram uma estratégia junto comigo muito clara. Então, assim, não é tão difícil assim. O problema é, agora tu vai lá, tu vai fazer inovação, não é assim, né? Para começar, inovação não é uma área, né? Inovação, como eu falei, essa empresa já inova desde o início. Ela já tem uma cultura de inovação enraizada desde os seus fundadores, enfim, como o valor da empresa. Então, as pessoas já respiram isso. E o que é isso? É melhorar todo dia o que a gente está fazendo, é melhorar para o cliente, escutar o cliente e tudo mais. Agora, em si, dentro de uma área criada para isso, uma diretoria para isso, é mais uma área de testes de possibilidades de novos modelos de negócio ou novos modelos de receita para dentro da companhia, para dentro da empresa. Né? Então, ali a gente acabou criando uma área chamada Labs, de laboratório, né? Onde a gente faz vários testes de algumas ideias que vão surgindo. E por que ali dentro e não dentro da empresa como um todo? Porque esses testes acabam impactando, né? Eles podem vir impactar no modelo principal da empresa, podem vir impactar nas métricas globais da empresa, métricas de receita, métricas de despesa, métrica de número de cliente, enfim, até de, de satisfação de cliente, etc. Porque a gente está testando, é muito claro que um laboratório é feito para testar. Então, a gente acabou criando alguns modelos de negócio para gerar receita. O objetivo é gerar receita no final do dia. Obviamente que não é gerar receita por gerar receita. A gente entendeu algumas dores que os nossos próprios clientes tinham e criamos alguns modelos de negócio. Eu estou aí já com 9 meses, talvez, na empresa. A gente está rodando 4 novos modelos de negócio já faturando dentro dessa área de Labs. E está bem legal, obviamente. Não está sustentando a empresa inteira, nem é esse o objetivo, mas é plantar a semente, fazer ela germinar, criar, regar ela todo dia, botar esterco, né, adubo, enfim, e regar de novo, e olhar. É mais isso. E inovação como um todo tem que ser cultura da empresa inteira, assim como o sucesso do cliente, né? A gente tem que olhar o sucesso do cliente como cultura e inovação como cultura. E inovação, cultura de inovação, nada mais seria do que uma cultura de crescimento? Uhum. Principalmente nos dias de hoje, assim, que tudo respira inovação. Acho que inovação é um motor de crescimento. Inovação é um motor de evolução da empresa. Por quê? Tu tá usando... Vamos dar um exemplo, né? Tu tá usando teu celular todo dia. Todo dia tem função nova nos teus aplicativos. Então, tu abre o Instagram, agora o Reels é mais comprido. Agora tem um sticker novo. Agora eu consigo filmar com a câmera da frente e com a câmera de trás ao mesmo tempo. Sabe? Toda vez. Mas como é que eles fazem isso? Escutam o cliente, né? Então, eu acho que estar evoluindo e entregando novas funcionalidades na plataforma, não só no produto, mas novos modelos de atendimento, novas formas de pagamento, novos jeitos de resolver a dor do cliente, né? Eu acho que isso faz com que o cliente fique mais, compre mais, pague mais e ele tem mais momentos de uau, de novo, agora eles aceitam cartão, agora eles parcelam, agora tem Pix. Cara, tudo coisas que talvez a tua empresa não faça, né? E é mole. Agora tem um bot de WhatsApp. Agora eu tenho atendimento no WhatsApp. Poxa, eu posso comprar pelo WhatsApp, né? Quantos que não fazem isso ainda? Parece normal, mas muitos não fazem. Uhum. E, por exemplo, né, quando a gente falou cultura de crescimento, é a cultura de growth. Falando em inglês aí, né? Mas, que nem tu disse, né? Eu tenho o Labs dentro dessa empresa de tecnologia. O Labs nada mais é que testar, né? Perfeito. É um constante testar.
E aí vem essa coisa de growth, né, dentro das empresas. Hoje até um dos cargos aí mais requisitados, né? E que às vezes se confunde com marqueteiros, né? Porque a gente está muito dentro da mídia digital, né? A gente está dentro do mundo digital e aí se confundem aí muito, muito com os marqueteiros, porque tudo que a gente é impulsionado, a gente é, né, instruído a ser impactado por aquilo. Mas enfim, né? Sempre tem uma estratégia de marketing por trás do que a gente é impactado hoje na internet. Então, hoje um Labs ou uma vertical, uma spin-off dentro de uma empresa surge através dessa cultura de growth, dessa cultura de inovação, de empresas que estão dispostas a testar. Recentemente, num dos eventos, teve uma mulher, acho que era Renata o nome dela, de growth, e ela comentou que a Amazon ela faz mais de 10 mil testes mês. E não é, né, questão de teste em marketing, e sim testes na plataforma mesmo, né? Então, é no produto que ela oferece, que hoje é a plataforma aí de um grande marketplace, que é a Amazon. Isso tem a ver com Labs? Como é que tu enxerga isso, essa cultura de teste, de testar? Porque antigamente tinha um grande ditado que era: time que tá ganhando não se mexe, né? E aí a cultura ou a mentalidade de growth ou a mentalidade de crescimento, ela vem aí para quebrar esse ditado, né? Como é que tu enxerga isso? Eu enxergo como aprendizado. Eu acho que a grande chave de um líder ou de uma empresa de evolução é quanto mais ele aprende. Quanto mais ele sabe aprender, reaprender, desaprender e aprender de novo. Growth Labs nada mais é do que aprendizado constante, né? Por que tu está testando? Para aprender. Então, todo dia a gente olha e fala assim, cara, o que a gente aprendeu com isso? Ah, entendi. Beleza, deu errado pra caceta. O que a gente aprendeu com isso? Ah, aprendemos que desse jeito não vai. Beleza, então vamos mudar. Aprendemos. E aprendemos. A Amazon aprende quantas vezes? 10 mil por dia? 10 mil por mês. Uhum. Ela aprendeu 10 mil vezes como não fazer. Eu tenho certeza que quando ela for fazer, ela vai fazer da melhor jeito possível. Que é entender exatamente o que tu gosta e o que tu quer e botar na tua frente. Então tu abre a Amazon, vem o livro que tu mais ama e que tu sempre gostaria. Aí tu comprou aquele livro. Aí vem um outro que, putz, eu sou obrigado a pegar esse também, porque faz total sentido comigo. Aí depois vai de novo, e de novo, e de novo. E é constante. Então, assim, acho que a grande chave de growth, de labs, inovação, liderança, de crescimento, falando de crescimento como um todo, eu trazia como aprendizagem. A capacidade da empresa aprender, a capacidade das pessoas, do líder e de todas as pessoas da empresa a aprender diariamente. Seja por livro, por teste, por si só, autoconhecimento, enfim. Uhum. Capacidade de aprendizagem. Eu até ia te perguntar isso. A capacidade de aprendizagem, ela tá conectada. Agora filosofei, tá? A capacidade de aprendizagem tá conectada ao autoconhecimento, à vulnerabilidade da pessoa? Eu acho que autoconhecimento e vulnerabilidade são duas coisas distintas, mas que caminham juntas, né? Então, vamos lá. Autoconhecimento, extremamente necessário. Eu acho que isso também foi um dos meus pontos, agora tu trazendo essa palavra aqui para a mesa. Depois que comecei a entender propósito de vida, valores e ler alguns livros, sei lá, Pense em Riqueza, Segredo, esses são os nomes do livro, tá? Pense em Riqueza, Segredo, O Segredo da Mente Milionária, O Segredo da Mente Milionária. Tem mais alguns, talvez depois eu coloque nos comentários que eu tô lembrando, são esses, mas assim, e conversar com pessoas que já passaram ou já chegaram onde eu gostaria de chegar, fizeram mudar muito, né? E ter mentores, né? Ter mentores, vamos falar assim. Fizeram eu entender um pouco mais de mim mesmo, sabe?
E quando tu entende mais de você mesmo, tu consegue enxergar seus limites e superá-los, né? Não adianta só assim, esse aqui é meu limite, beleza, eu vou chegar até aqui. Não. No meu caso, eu sempre tento superá-los. Então, autoconhecimento acho que faz total sentido, tanto para tua carreira, quanto para tua empresa, né? Para ti evoluir dentro da empresa, para tu tocar o teu negócio, porque vai ter dias ruins, vai ter dias péssimos e vai ter dias piores ainda, né? E vai ter dias bons, obviamente, né? Sempre tem que ter os dias bons também, vai fazer sentido, mas pode ter certeza que você cria uma empresa ou trabalha numa empresa para resolver problemas, né? Você é contratado para isso, você cria um negócio para resolver uma dor ou um problema do teu cliente. Então é problema. Problema é estresse, geralmente. Mas quando tem autoconhecimento, tu acaba trazendo esse problema como um propósito teu de resolução, de entrega de resultado, principalmente para transformar a vida do próximo, do outro, né? Então, para impulsionar o outro, no meu caso. Então, tem um problema aqui, mas vamos resolver junto e isso vai te fazer você evoluir. Bora? Bora. Mais ou menos nessa linha. E quando fala de vulnerabilidade, é muito mais uma questão de conexão entre partes. Seja você com o cliente, seja você com o seu liderado, você com o seu líder. Eu acredito muito nisso. Ou você com o seu par, né? Olhando para a mesa do lado, para a cadeira do lado. Eu acho que quando a gente demonstra as nossas gaps, as nossas fraquezas, né? Vamos falar assim, para o outro te enxerga como, claro, se o outro também tem os mesmos valores e etc., ele vai te enxergar como, cara, eu posso te ajudar nesse pedacinho aqui que tem um gap aqui, que tem uma fraqueza sua. E aí você cria conexão, né? E você criando conexão, você tem mais abertura em um ambiente seguro para conversa. Aí começam as conversas, talvez difíceis ou não, mas para a evolução de ambos, ou de você e da empresa, ou de você e do seu líder, ou de você e do seu par. Então, acho que a vulnerabilidade é muito importante para essa conexão, para a evolução. Uhum. E talvez até reconhecendo a vulnerabilidade, tu reconhece que tu precisa de autoconhecimento e daí tu vai aprender mais fácil? Uhum. Porque daí tu reconhece que tu precisa aprender? Com certeza, com certeza. Show, muito bom. A gente foi na parte... Foi fundo agora. Né? Nossa. Filosofamos. A gente tá quase 1 hora aí de conversa. Pois é, Parece que não, né? O mais legal é que não combinamos nenhuma pergunta, né? Parece foi bem, que não. Foi bem. Tava bem ansioso. Bem difícil estar desse lado aqui. Vai chegar o teu momento. Eu tava na empresa que eu trabalho, tem um projeto de podcast, e aí teve um podcast bem rapidinho, mas era sobre inteligência emocional. Eu falei, porra, eu não sou a melhor pessoa para inteligência emocional, mas vamos lá, né? Vou compartilhar as dicas que eu uso para mim mesmo, que eu entendo que é uma constante evolução, inteligência emocional é uma constante evolução. E eu fiquei super nervosa na hora de responder. Eu falei, gente, eu gravo podcast, né? 35, né? 35º episódio e eu, naquele momento que eu tive que responder as perguntas, eu fiquei nervosa, mas, né, tamo aí. Eu tava raciocinando o porquê aqui agora. Acredito que o responsável por gerar o conteúdo é o entrevistado, não o entrevistador. Talvez seja isso. Com certeza, o entrevistador, ele só leva o flow, só né? Só joga bomba. Ele só vai guiando. A bomba explodir, você toca aí pra não explodir. Postei e saí correndo, né? Exatamente. Perguntei e saí correndo. É isso aí. Então, realmente, te entendo nesse lado de estar aí, deste outro lado da mesa e estando um pouco mais nervoso. Mas, aí a gente falou, né, de jornada, de propósito, aí tu, complementou com o teu, que super concordo de que o propósito ele vai evoluindo ao longo da vida, mas no fim, a essência dele é sempre a mesma, porque tu já nasce com isso, né? A essência, ela tá ali presente contigo desde do teu nascimento, nasce contigo. E aí, já que, né, falamos de autoconhecimento, falamos aí de vulnerabilidade, de conexão com outras pessoas, de se mostrar vulnerável, de aprender diariamente, de liderança, né, de liderar pessoas a estar extremamente exposto
né? Tu ter a tua vidraça totalmente exposta, receber pedradas, né? Com certeza. Mas árvore, né, que dá fruto, ela leva pedrada, se a gente for para uma outra analogia aí. Então, ser líder de inovação, fazer com que as pessoas tenham mentalidade de crescimento, que vivem em constante inovação, em constante transformação. Transformação é uma dor, né? Vai te tirar daquela mesmice, vai te colocar, vai excluir qualquer síndrome de Gabriela que possa ter. E, galera, síndrome de Gabriela é aquela música: eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Então, tipo, não, só porque eu nasci assim, eu cresci assim, não quer dizer que você precisa sempre ser Gabriela. Então, né, autoconhecimento, vulnerabilidade, conexão com pessoas, liderança, vidraça exposta, constante aprendizado, aprender, reaprender, desaprender, aprender novamente, precisa muita inteligência emocional. Então, qual é a dica do Alan Conte para ter inteligência emocional perante a um cenário de trabalho com inovação, trabalho com gestão de pessoas, e o meu propósito é impulsionar histórias, né? Então, assim, quando se tem algo que tu quer transformar, impulsionar, isso gera desconforto nas pessoas. Então, como trabalhar num cenário que é pura inovação, pura transformação, puro desconforto, vai ter gente rabugenta, vai ter gente com dor, vai ter gente desconfortável, né? Aquela dorzinha nas costas, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Como ter inteligência emocional nesse ambiente que nem todos vão ser teus amigos. Primeiro, acho que assim, há um acordo desde o início, né? Então, conversa, há um acordo com o time, do tipo, só há crescimento na dor, né? Então, nada cresce se não houver dor. Então, vai ser doído. Tamo junto? Não, tamo junto. Beleza. Quando começa a doer, às vezes, algumas coisas acontecem, né? Então, tem que estar em cima, tem que estar, tipo, dando apoio, né? Sempre gosto de trazer apoio, né? Não é cobrança, não é isso, é apoio. Tudo bem se não querer mais, né? Faz parte do jogo. Mas quando a pessoa entende que é massa, que é possível evoluir na dor, e às vezes está tudo bem, faz parte do game, do jogo, senão também ninguém ia pra academia, né? Todo mundo vai pra academia pra manter o corpo, pra crescer e tudo mais, só que dói, né? No final do dia. Mesma coisa. Então, e falando de inteligência emocional, no meu caso, eu acredito que foi muita paulada, assim, sabe? Foi tipo numa mansa... Foi forjado. A mansa louco, assim, sabe? De toda a trajetória, a jornada passada, assim. Desde quando eu era funcionário, desde das empresas que eu abri, tocamos, vendemos, saí de sociedade, briga de sócio. Pancadaria, assim. Envolve família, envolve, muita coisa. Envolve dinheiro, envolve a família dos funcionários, envolve sócio, envolve família de sócio, essas coisas todas, assim, acho que me forjou bastante, que hoje eu acabo tendo muita inteligência emocional para conversar, sabe? Então, assim, o mundo tá explodindo em volta, tá bom, vamos entender o que tá acontecendo, vamos pensar numa solução que a gente vai seguir. Tamo todo mundo junto? Tamo, beleza, bora. A gente vê muito líder, chefe, talvez, que explode um negocinho, dá um pau, dá um negócio, o cara já dá soco na mesa, já manda o cara pra aquele lugar, já explode, já berra, já chama todo mundo de incompetente e já, sabe? Tipo, acho que não funciona mais isso. Faz bastante tempo já que não funciona mais isso. Mas a gente vê muito ainda, muito. E isso não faz mais sentido, né? Eu acho que estar com a mente sã no meio do caos é quem ganha jogo. Então,
Parece fácil, mas não é. Mas o que me fez ter isso foi forjado na vida. Ah, Alan, mas eu não quero passar por tudo isso. Beleza. Tem um monte de leitura, um monte de mentoria que tu pode fazer. Às vezes terapia, às vezes, enfim, curso, né? Seminário, participar de imersões. Mentoria, que pode te levar lá. Tudo coisas que eu não tive. Não tive mentor agora, né? Ultimamente, sim. Mas eu digo, sei lá, até 2013, talvez, não tive, 2015. Tô falando aí de eu começar a explorar eventos e tudo mais de 2016, 17 em diante. Até ali, loucura. Meio que eu comigo mesmo, assim. É muito ruim, sabe? E eu vejo que hoje, essa galera aí, de 18 a, sei lá, 25 anos, tem muito mais oportunidade de ter mentores. Até porque nós, como os líderes, novos gestores, vamos falar assim, estamos muito mais abertos para isso. Quando eu tinha 18 anos, cara, todo mundo tava, sei lá, se lixando, né? Queria que batesse o ponto e entregasse o que tinha que entregar e só. E hoje a gente se preocupa mais com o sentimento, né, das pessoas. Cara, como é que tu tá? Pô, o cara vem entregando 30 vendas por mês. Esse mês ele entregou 10. Cara, desculpa. Alguma coisa tem. Ou é na família, ou é comigo, ou é com o líder direto, ou é com a empresa. Alguma coisa tem. Então, não é o caso de chegar pro cara e falar, porra, tu tá fazendo merda. Não. É o caso de chegar, cara, assim, o que tá pegando, né? Tem algum tipo de sentimento aí que tá impactando no teu resultado? Né? É na família? É na esposa? É no filho? É no financeiro? O que tá acontecendo? Né? Vamos apoiar. Eu acho que é muito mais uma liderança apoiadora do que cobradora, talvez. Né? Não que a gente esteja olhando para resultado. Acho que sempre estaremos olhando para resultado. O lucro da empresa é uma obrigação social da empresa, né? O lucro. Então, ela tem que dar lucro. Senão, não tem emprego, não tem sociedade. Então, a gente está olhando para resultado sempre, mas a gente não precisa bater a meta matando pessoas, né? Deixando a galera louca, né? Exato. Então... Senão eu vou ter que... ou vamos ter, ou as empresas vão ter que pagar muita terapia, né, pra galera. Exatamente. Não terapia pra consertar coisas, né? Realmente terapia pra evolução. Pra evolução, né? Que pensamos assim, né? Exatamente. Quando tu comenta, né, eu fui, né, passei por muita coisa e isso foi... Forjando, né? Isso foi criando uma casca, né? Foi criando essa casca. E claro, a transformação, ela dói. Então, eu não quero passar por uma dor, mas, cara, é quase que inerente ao processo, né? Porque tudo que a gente é acostumado a fazer é a mesma coisa que ir pra academia ou mudar algum hábito. No início vai doer muito. E dói. Dói na carne, né? Dói no acordar talvez cedo, dói no dormir mais tarde. Todo objetivo que tu quer alcançar, e isso vale para inteligência emocional, e, cara, inteligência emocional não é uma coisa que acontece da noite pro dia, e não é uma coisa que você vai adquirir e nunca mais vai ter que adquirir, né? Tipo, agora eu aprendi, agora sou inteligente emocionalmente e não preciso fazer mais nada. Engano seu, porque, né, é uma evolução constante. Acho que mesmo no momento que a gente fecha os olhos e passa deste plano para o outro, a gente está aprendendo. A gente nunca deixa de aprender. Não importa se a gente tem 5, 10, 50, 80, 100, 150, que eu imagino que eu quero viver até os 150 anos. A gente vai continuar aprendendo, né? Quero ser uma velha gaga bem louca.
né? 150? Claro. Expectativa de vida, gente. Aqui, ó. 18 anos aqui na cara, aqui, ó. Maravilhoso, né? Tu acha que esse forjar, esse criar casca, é uma coisa que te ajudou ao longo da tua trajetória de empreender, vai sócio, encerra contrato, começa CNPJ, quinto CNPJ, empreendedorismo, loucura? Tu entende que isso te ajudou e foi grande marco, talvez, da tua vida, da tua carreira? Porque ter inteligência emocional é ter uma puta de uma resiliência? Assim, como o Steve Jobs fala, né? A gente só entende os pontos, a ligação dos pontos, depois que a gente já passou por eles, né? Então agora hoje, olhando para trás, claro, isso daí foi total sentido para mim, né? Mas lá no momento, cara, não sabia nem onde eu tava, né? Não sabia nem onde eu tava. Só sabia que eu tenho meus valores, só sabia que eu seguiria íntegro, né? Naquilo que eu queria. E que se não desse mais, tudo bem, vamos para a próxima. Né? Então isso eu tinha muito, muito claro, sempre assim. Cara, cheguei aqui, já vi que não dá mais. Por N motivos. Pela própria operação da empresa, pelo sócio, pelo teu chefe anterior, pelo modelo de negócio, enfim, por N coisas, não deu mais. Então, beleza. Isso eu sempre fui muito seguro, assim. Eu sempre penso no pior cenário, né? Pô, se hoje não tiver nada, o que acontece? Sei lá, vou pro sítio do meu avô e vivo de peixe na lagoa. Tem lá um monte de peixe, eu consigo sobreviver, consigo comer verduras, etc. e vivo no sítio. Meu pior cenário. Então, obviamente que para chegar nisso, nossa, tem que, né? Tem uma catástrofe, mas é meu pior cenário. Se eu tenho meu pior cenário definido, cara, bora. Bora, deu errado, beleza, valeu, vou pra próxima. Então, isso me fez não ficar em lugares que eu não queria estar mais, né? Uhum. De novo, não tem certo, não tem errado. Tem pessoas que estão anos, tem oportunidades diferentes, tem situações diferentes, tem funcionários públicos, tem funcionários privados, tem empreendedores, tem autônomos, cada um tem sua trajetória e tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Tô falando da minha história, que não quer dizer que seja a história de mais ninguém. E nem é. E nem deve ser. Uhum. É só um exemplo do que aconteceu comigo. E isso me fez chegar onde eu tô hoje. Legal. Tu falou muitas vezes nas suas falas sobre valores, né? Valores, meu propósito, valores, meu propósito. Tu entende isso como um ponto muito importante e talvez até uma dica para quem nos ouve ou nos assiste, sobre entender os teus valores inegociáveis e o teu propósito de vida? Faz total sentido. Depois que tu tem isso definido claro, cara, tu muda a tua jornada inteira. Mas como é que eu vou descobrir isso? Né? Talvez era a tua próxima pergunta. Tem muitas formas, né? E geralmente isso já está dentro de você. Sempre, na real. Está dentro de você. Às vezes você não consegue externalizar ou não enxergou. Mas, sei lá, coach, né? Ou mentor, talvez pode te ajudar. Livros pode te ajudar. Existem algumas fórmulas na internet até de metodologias, tu fazer. Né? Metodologias, né? Fórmulas, metodologias, onde você preenche algumas perguntas e tal, e no final ele te dá isso. Claro, ele pode te dar bem raso, aí você vai vivenciando esse raso e vai evoluindo ele, né? Cada vez mais profundo. Então, o meu primeiro, já que chegamos nesse assunto, propósito de vida identificado, era ajudar as empresas e as pessoas a serem melhores. Então, sei lá em 2015 eu acho que foi isso, tá? Ali eu comecei a,
me mexer diferente, me pensar diferente, me posicionar diferente. Então eu quero ajudar as pessoas e as empresas a serem melhores. Tá, beleza. No meu TEDx que tu falou, eu tive que fazer muita introspecção, vamos falar assim, para conseguir falar de tudo que eu queria falar em 18 minutos. O TEDx, para quem não sabe, é uma fala que a gente tem que no máximo tem que ser 18 minutos e ali tu tem que gerar valor para as pessoas, ou para quem quer assistir, ou para quem... Compartilhar a tua ideia, né? Exatamente. Então ali eu, numa introspecção muito pesada, vamos falar assim, consegui identificar que tinha evoluído de ajudar as empresas e as pessoas a serem melhores para impactar positivamente o legado de muitas pessoas no mundo. Então eu cheguei nessa, uau, que frase, conectou, lá, beleza. Ok, apresentamos o TED, foi bem difícil, nossa, foi muito difícil estruturar o TED e apresentar, é ao vivo, é gravado e só tem uma chance, né? Só tem uma vez, e deu tudo certo. Para quem quiser assistir, é só procurar no YouTube Alan Conte, já vai achar o TED, ou Alan Conte TED, enfim. Ou no teu link link na bio do @contealan. Isso, no Instagram também. No link da bio. E, cara, eu tava mentorando uma turma de Joinville, de colégio, que fazia empreendedorismo na escola, de pessoas carentes, né? Acho que a Fê também participou desse projeto, foi bem legal. O projeto se chama Think Tank, lá de Joinville. Eu tava mentorando e eu trouxe um colega meu, que foi aprendiz comigo no meu time. E ele tava contando a história da vida dele. E ali eu identifiquei muito forte, assim, tipo, o que eu tava fazendo. Porque eu trouxe um cara que era aprendiz, que tinha evoluído comigo, não era mais aprendiz, e tava contando uma trajetória de, sei lá, ele tinha 18 para 19 anos, e parecia que ele tinha uma história de 10 anos de carreira. Ele tinha 1 ano e pouco, 2 talvez, porque ele tinha um momento de aprendiz. E naquela noite, era remoto, ele estava na cidade dele, eu estava em casa, mentorando à noite, e ele contou a história dele e saltou. Depois da conversa, eu desliguei tudo e saltou esse novo propósito, essa evolução de toda aquela frase bonita de impactar positivamente o legado de muitas pessoas no mundo, simplesmente para impulsionar histórias. Estou aqui no mundo hoje para impulsionar histórias, eu acordo de manhã para isso. Quem quiser ser impulsionado junto comigo, tá junto. Quem não quiser, tá tudo certo. Tamo junto também. E é isso aí. Muito bom, muito legal. Rolou até uma emoção aí. Bem pesada. É que quando tu identifica e isso mexe contigo, sei lá, podia ficar aqui falando a noite inteira. Muito bom. Mexe profundamente. Muito legal. Muito impactante, né? Vamos... E, Alan, a gente já tá aí com bastante tempo aí de conversa. Não parece, mas sim, já conversamos bastante. E a gente caminhou aí para uma longa história. Tivemos vários hacks, né? Ou vários pontos muito bacanas dessa história, que foi, tipo, tu pode dar o teu melhor empreendendo e intraempreendendo. Crie conexões com pessoas, com mentores, com fornecedores, com pessoas que estão aí. Crie essas conexões. Então, criar conexão é muito importante. Busque mentoria, busque pessoas mais sêniores que você para criar também essas conexões para você continuar aprendendo. Então, viva numa versão beta, né? Para quem não sabe muito essa coisa tech aí, versão beta é quando um sistema ele ainda está em teste. Então, viva uma versão beta, viva sempre em teste, se testando, se mantendo em aprendizagem. E busque seu propósito, seus valores inegociáveis, o que para ti vai decidir se você vai para frente ou vai para trás, né? Se caso compra uma bicicleta, acho que é o grande dilema da vida, né? E realmente faço bem, né? Que pela tua trajetória toda que tu compartilhou, foi muito fazer o bem. E tá tudo bem ir mudando e evoluindo ao longo da jornada, né? Mas sempre guiado pelo propósito, pelos valores. Acho que
resumindo aí, esses são grandes pontos aí da nossa conversa. Começamos lá na tecnologia e fomos bem filosoficamente aí, né? Até chegar a propósitos e valores. Mas foi muito legal. Alan, o que tu gostaria de deixar de dica para quem nos ouve, quem nos assiste, para quem gostaria de empreender e intraempreender? Uma dica aí para a galera que nos acompanha. Eu até não falei do meu valor inegociável, mas acho que vale falar. É felicidade. Então, cara, faz sentido? Te deixa feliz? Segue. Faz sentido, te deixa feliz? Segue. E entender também que a gente não sabe de tudo e nunca vamos saber, né? Então, o aprendizado com a gente saber que a gente não sabe de tudo te deixa humilde, né? No sentido de respeito pelo próximo, que ele também não sabe, muitas vezes. Então, o recado, final, não final, mas que eu gostaria de deixar esteja aberto, né? Esteja aberto para novas oportunidades, para novas experiências. E estando aberto para novas experiências e novas oportunidades, inerentemente você vai estar aprendendo, né? E você vai estar aberto à aprendizagem. Estando aberto à aprendizagem, quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai evoluir. E mais rápido você vai evoluir as pessoas que estão próximas a você. Acredito que é isso aí. Show. Muito obrigada pela dica. Obrigada por compartilhar com a gente a tua história, que não é simples nem básica. É sim, é bem simples. Simples, mas nada básica. Obrigada por compartilhar as tuas aprendizagens, né? Todos os teus aprendizados, as tuas dicas. E acredito que a galera vai super curtir te ouvir. Obrigado por estar desse outro lado da mesa e topar essa loucura, esse desafio aí que a gente propôs hoje, um pouquinho antes da gravação. Então, brigadão mesmo por compartilhar. Show, tamo junto. Orgulho baita de você. Eu que tenho orgulho de você. Muito bom. Então, vamos aos nossos recados paroquiais, galera. Curta, compartilha, siga a gente no canal, ativa o sininho para saber quando tem um novo episódio no ar. A gente tem esse projeto aqui incrível para compartilhar histórias simples, mas nada básicas de empreendedores e empreendedores que têm muito a contribuir para o mundo com suas histórias, com seus ensinamentos. Então, @sbnb.com.br nas redes sociais, SBNB Podcast no YouTube e também nas plataformas de áudio streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. A gente está em todas elas. Então, manda aí pra galera esse podcast e com o seu like você contribui aí pro nosso projeto, que é trazer para esta mesa histórias inspiradoras. Então, bora co-inspirar encontros e impulsionar histórias. Obrigada, gente. Obrigada, Alan. Obrigado, Fê. Uhul. Nós. Valeu.